Oi pessoal, é um prazer enorme estar aqui com vocês de novo e nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês como nasce e como frutifica um sonho. Por quê? Porque nós estamos no Museu Asas de um Sonho e vamos visitá-lo e conhecer tudo sobre esse projeto que é magnífico, sensacional e traz para a gente algo que a gente gostaria muito e que é muito necessário no país: o resgate histórico e a valorização da nossa memória aeronáutica. Vamos com a gente? Vem comigo! Eu sou o Cláudio Luquezzi, estamos começando mais um Sextou Revista Asas, a sua playlist cultural aqui no canal, junto com os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, MBDA, Elibras, Helicidade, Rede Voa e Pilot Shop. Bom dia, e estamos aqui no complexo da Fábrica São Pedro, que é o nosso guarda-chuva, que a fábrica é que habita o Museu Asas de um Sonho, o Museu Fama, e estou aqui há 2 anos praticamente. Eu comecei em janeiro de 2024 e até agora, quando um dia eu estava aqui com o Marcos no restaurante da Fafá almoçando, e ele estava sorrindo, muito feliz, e eu só observando. Ao mesmo tempo, eu olhei em torno aqui do nosso complexo e vi que faltava alguma coisa. O que significa alguma coisa? O alguma coisa é aquele carinho, aquele amor que a gente consegue levantar o mundo. Nós fomos formando os educadores, que os educativos, através do plano, que também fomos contemplados pelo Itaú Cultural, conseguimos no ano passado trazer mais de 7.000 crianças das escolas públicas aqui para o nosso espaço. Isso foram presentes que foi me ajudando a construir cada espaço que hoje você vê. Os locatários, os artistas, que como Cobra, temos o Kramer, que é assim, um excelente artista aqui da cidade, o Paulo Lara, e nós temos o Davi, que é um rapaz que também está com espaço aqui, que faz obras ligadas com computador, uma coisa muito interessante para o espaço. Nós temos a Fafá, que é o restaurante da Cozinha São Pedro, com uma comida maravilhosa, que dá aos nossos visitantes o prazer de estar aqui no final de semana com a família e conhecer cada cantinho daqui. No dia 10 de agosto de 2024, nós inauguramos, como vocês sabem, aqui a primeira exposição, a exposição de Santos da Aviação, né? A exposição de Santos Dumont, com o apoio da Fundação Santos Dumont. Trouxemos as réplicas dos aviões de Santos Dumont, e a coisa mais bonita é que pelas paredes nós fizemos a expografia contando toda a história da vida, e aqui dentro conta a história para todas as escolas, tanto públicas como privadas, escolas americanas, que têm no seu currículo a história de Santos Dumont. E o nosso desejo, como desejo do Emerson, é que traga aviões mais históricos para cá, porque os aviões históricos contam história. E as escolas, os nossos alunos, as nossas crianças precisam saber o que aconteceu na Primeira Guerra, Segunda Guerra, né? Quais aviões que participaram, e isso eu dou muita importância para que venham mais aviões, e o Marcos prometeu, e agora tendo o Dr. Felipe, ele está nos apoiando e eu sei que a gente vai conseguir, e em breve teremos mais aviões. E aqui então vai ser, no futuro, um museu único, absolutamente único no Brasil, e também com um caráter bastante inédito e bastante assim inovador até em termos mundiais. E eu estou justamente aqui com o Emerson para ele falar para a gente desse trabalho todo e o que vai ser aqui no futuro. Emerson, obrigado aqui de você estar conversando com a gente. Explica então, o que é esse espaço todo aqui?
Obrigado pela oportunidade. O Marcos Amaro adquiriu essa fábrica, que foi uma antiga companhia de fiação e tecelagem. Nós temos dentro de uma área de 14 mil metros construídos, que ele foi sendo restaurado paulatinamente para a chegada do Museu Asas de um Sonho. Esse é o último trecho de restauro. Ele tem aproximadamente 4.425 metros quadrados, que um edital do governo do estado de São Paulo, PROAC, nós vencemos esse edital em caráter estadual e aqui está sendo investido recurso de 4 milhões para o restauro de todo esse complexo de madeiras. O telhado, o prédio, ele é tombado como patrimônio estadual pelo CONDEFAT e reconhecendo em processo de reconhecimento pelo IFAM. E esse processo todo de restauro que tem acontecido é para revitalizar e preservar toda essa área. A ideia aqui é que seja conjugado 2 grandes acervos, né? Nós estamos dentro de um espaço de 2 sonhadores, o comandante Rolim Amaro, que tinha o Museu Asas de um Sonho e formou uma coleção muito significativa de aeronaves, e o Marcos Amaro, como artista plástico e colecionador, não só os trabalhos dele e de diversos artistas. A ideia vai ser unir esses 2 acervos e criar esse museu dentro de todo esse espaço aqui de uma maneira inédita, né? Unindo aeronaves e obras de arte. Vai ser uma novidade tanto para o país e em termos globais também. Aqui nós estamos numa parte que nós chamamos de laboratório de restauro dentro da obra, onde a gente faz várias análises e vários testes dos materiais, né, que a gente vai encontrando no local. Nós coletamos amostras de madeiras, né, dos pilares, tesouras, para a gente poder entender como que está o estado, né, atual dessa madeira, para ver como que vai ser feita a intervenção, reforço estrutural desse madeiramento, o que vai ser necessário troca ou não, e também a tipologia da madeira. E aí a gente coleta pequenas amostras, colocamos na resina e depois a gente vai olhando no microscópio. Algumas outras amostras maiores também para a gente verificar a resistência, assim como também da argamassa. A argamassa das paredes internas, elas também são coletadas as amostras e a gente faz aqui o que a gente chama teste provável de traço, para chegar próximo ao traço existente, para a gente fazer essa replicação desse traço no momento da obra. Algumas coisas interessantes que a gente vai achando também no momento são alguns achados, né, que vão acabando ficando escondidos ali entre o telhado no madeiramento. Encontramos um gibi, encontramos também esse folheto, aqui mais gibis, tem tecidos também, encontramos um lencinho, assim como peças de tecidos maiores também, um saco de prego também, é bem interessante. E cada vez que a gente encontra uma amostra dessa, a gente faz a higienização, a catalogação e a gente armazena aqui e depois a gente vai direcionar à museologia. Alguns trechos de forro também a gente coleta para ver o estado que está a madeira e aí a gente consegue selecionar o que vai ser utilizado, o que vai ser descartado e o novo. Assim como a gente também vai pegando alguns forros de fornecedores para a gente equilibrar a relação da qualidade que a gente tem para as peças novas serem repostas. Hoje, quem visita o museu já pode se encantar com a maravilhosa exposição sobre a vida e a obra de Alberto Santos Dumont, que contém itens pessoais dele, desse genial brasileiro, e também réplicas em tamanho real de suas aeronaves, o 14 bis e o Demoiselle. E ainda pode-se ver um impecável exemplar do jato supersônico Dassault Mirage 3 DBR, a versão de 2 lugares para conversão e instrução final dos pilotos para os caças interceptadores Mirage 3EBR da Força Aérea Brasileira. É um exemplar que foi originalmente recebido pelo antigo Museu Asas de um Sonho em 2010, doado pela FAB, chegando no museu, então em São Carlos, em 18 de março daquele mesmo ano. Embora seja o Mirage de matrícula FAB 4908, ele recebeu na época uma pintura referente ao exemplar 4904, no qual voou o inesquecível tricampeão brasileiro de Fórmula 1, Ayrton Senna da Silva, em 29 de abril de 1989. E esse avião se encontra hoje preservado no Museu Aeroespacial, no Rio de Janeiro. Para a exibição no novo museu em Itu, optou-se por se manter essa pintura, desse modo também se fazendo uma homenagem a Senna. Outra aeronave militar preciosa e difícil de se ver
mas que pode inclusive ser visitada por dentro em Itu, é um exemplar do mais icônico helicóptero naval e de guerra submarino do Ocidente em toda a Guerra Fria, o Sikorsky Sea-King. Operado por muitos anos pela aviação naval de nossa Marinha do Brasil, eu tive a oportunidade de voar nele diversas vezes. O Sea-King exibido aqui em Itu é o exemplar de matrícula N3030 da Marinha, que compôs um lote de 6 exemplares que chegou no Brasil em 13 de maio de 1996, a bordo do porta-aviões Minas Gerais. Foram os últimos Sea-King adquiridos para operação pela Marinha do Brasil. E uma curiosidade é que, para a aviação naval distinguir estes 6 dos exemplares da versão Delta adquiridos antes, esses 6 aqui receberam a designação de serviço SH-3B, mas era o mesmo da versão Delta. E não é tudo, hein? O acervo tem também 2 helicópteros Bell 47, um dos primeiros helicópteros de amplo uso militar que se celebrizou na Guerra da Coreia e ganhou fama pop com o filme MASH e depois o seriado de TV. E embora sem a atratividade visual de um caça supersônico ou de um dos maiores helicópteros navais militares já operados, o museu possui ainda uma verdadeira relíquia da história da aviação brasileira. O Cessna 140A, batizado de Brasil, com o qual a legendária pioneira aviadora Ada Rogato fez o chamado Circuito das Três Américas, em 1951. Nesse raid, sem possuir instrumentos para voo cego e voando sozinha numa aeronave com um motor de apenas 90 HP, a incrível Ada passou por todos os países, com exceção da Bolívia, e territórios das Américas, indo até o Círculo Polar Ártico, no Alasca. E com este voo solitário, bateu o recorde mundial de maior distância percorrida em avião de pequeno porte, com 51.064 quilômetros voados. Uma curiosidade especial é que, por todas as paradas, inclusive pelo Brasil, em que o aparelho passou, Ada incentivava que os aviadores populares ou autoridades assinassem na aeronave, deixando seus registros e mensagens. Muito legal! E essa testemunha da história, esse Cessna da Ada, está em Itu. E há ainda um segundo Cessna 140A, também impecavelmente preservado. E este outro, se não tem um histórico tão célebre quanto o de Ada, também tem a sua história pessoal muito bacana e que merece ser contada. Mas aí, eu acho melhor o Marcos Amaro contar para vocês. Esse avião, eu fiz o meu primeiro voo solo. Esse avião ficava na fazenda Jaguarundi e foi lá que eu solei com meu pai. Na verdade, a gente fez 3 toques e arremetidas e ele saiu do avião. E aí tem uma história engraçada que ele fala, eu falei, pai, mas tá tudo bem, posso fazer? Ele falou, o máximo que vai acontecer é você quebrar o avião. E foi essa história. Então foi meu primeiro voo solo nessa aeronave. E aí depois uma curiosidade, não tinha óleo de avião. Na fazenda só tinha óleo de trator, que é mais denso, e eu fui batizado com um banho de óleo de trator. E aquilo, como você deve imaginar, ficou impregnado em mim, acho que durante uma semana, pelo menos. E este novo Museu Asas de um Sonho tem também uma relação muito especial com o mais relevante projeto museológico de aviação hoje em andamento, o MAPA, o Museu Aeroespacial Paulista, no Campo de Marte, em São Paulo. Importante a gente relembrar a história do Museu Asas, que o Museu Asas, o antigo Museu da TAM, ele já foi considerado um dos maiores museus de aviação, principalmente uma coleção privada comandada pelo comandante Rolim e o comandante João Amado. Dando esse foco no destaque do Museu Asas, até pela história dele, a Força Aérea, então, aí capitaneada pelo comandante Damasceno, sempre teve uma ideia de montar um museu em São Paulo que valorizasse ainda mais todo esse trabalho da aviação brasileira. E nada melhor do que unir
um museu que já existe junto com uma ideia inovadora. Então, o MAPA, o Museu Aeroespacial Paulista, ele nasce dessa junção entre a história do Museu Asas com a inovação do comandante Damasceno para criar um eixo turístico voltado para a aviação. Então, o MAPA, hoje, ele representa, sim, um importante marco na aviação brasileira, mas com a bagagem e todo esse conceito histórico que o Asas já carrega há mais de 10 anos. Com a criação do MAPA, muito se especula também o destino do Asas de um Sonho. É importante que o Asas de um Sonho ele não encerra as atividades, muito pelo contrário, nós estamos expandindo a forma de atuação do Asas. Para isso, foi criado um planejamento estratégico dos próximos 5 anos, pelo menos, para que a gente consiga criar, através do Asas e desse acervo tão rico, exposições itinerantes e também aqui em Itu, a gente montar um novo museu conceito, que vai conseguir abarcar aproximadamente de 8 a 12 aeronaves históricas, também super tradicionais, com uma cenografia impecável, que vai poder trazer um pouco para cada visitante a leitura, ou melhor, a história daquele momento da aviação. Então, pessoal, gostaram dessa nossa visita? De conhecer tudo desse projeto e desse museu, desse ambiente, desse centro cultural maravilhoso que tem aqui em Itu? E o que eu digo para vocês além disso? Sigam a gente, vem para cá, façam a sua visita, acompanhem tudo que está acontecendo aqui, que é muito bacana. Afinal de contas, quantas vezes você tem a oportunidade de ver um sonho se tornar realidade? Tá feito o convite, um grande abraço, continue com a gente e até o próximo voo.